versículo de número 11. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. E você diz: amém. Meus irmãos, olhem para cá. No capítulo 37, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o colocou no meio de um vale. Eu vou repetir. No capítulo 37, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o colocou no meio de um vale. Era um vale que estava cheio de ossos secos. Na verdade, não era secos, a Bíblia diz sequíssimos. Ali, Ezequiel profetiza. Ele profetiza aos ossos e os ossos são restaurados. Capítulo 37, Ezequiel está no vale. Capítulo 38, Ezequiel também ainda continua no vale. Capítulo 39, Ezequiel está no vale. Mas no capítulo 40, a mesma mão que havia colocado Ezequiel no vale, agora vem sobre Ezequiel e tira do vale. Eu vou repetir nessa noite: a mesma mão que havia colocado Ezequiel no vale, tirou Ezequiel do vale. Ou seja, a mesma mão que colocou na prova, é a mesma mão que tira você da prova. E sobre o capítulo 40, que a mesma mão que havia colocado Ezequiel, agora leva ele sobre um monte. Na verdade, de cima deste monte, na visão, havia um templo. E junto à porta desse templo, havia um homem, havia um varão, cuja a aparência era semelhante ao bronze polido em uma fornalha. Esse homem, ele tinha em suas mãos um instrumento de tirar grandes medidas. Esse homem, ele tinha em suas mãos um cordel de medir. No capítulo 40, versículo 26, esse homem agora convida Ezequiel a entrar dentro desse templo. E Ezequiel, ele entra naquele templo pela porta do sul. Que porta? Repita comigo: porta do sul. Capítulo 41, Ezequiel está no templo. 42, Ezequiel está no templo. 43, ele continua dentro do templo. 44, 45 e 46, Ezequiel ainda está no templo. Mas no capítulo 47, versículo 2, Ezequiel sai do templo pela porta do norte. Ou seja, ele entra no templo pela porta do sul e ele sai do templo pela porta do norte. Mas e daí, Gabriel? O que isso significa? Naquela época havia um costume dentro dos templos. Havia o quê? Um costume dentro dos templos. Geralmente esses templos havia duas portas principais. Havia a porta do sul e a porta do norte. Quem entrava pela porta do sul e prestasse um culto de adoração ao Senhor, não saía pela mesma porta que entrou, saía por uma porta diferente, a porta do norte. Mas quem entrava pela porta do sul e não prestasse um culto de adoração, saía pela mesma porta que entrou, porque quem vem para o templo para criticar, sai do mesmo jeito que entrou. Quem vem para observar, sai do mesmo jeito que entrou. Mas quem vem para adorar, ele entra de um jeito e sai de outro. Ele entra por uma porta e sai por outra porta. Oh, glórias ao nome do Senhor. Pois bem, quando Ezequiel sai pela porta do norte, ou seja, pela porta da adoração, ele dá uma volta na casa por fora, e ele para na frente da porta que ele entrou. E ele diz que saía de debaixo do altar um rio de águas correntes, um rio de águas viva, um rio de águas purificadoras. Esse rio, no âmbito espiritual, simboliza o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37, que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Só que nessa noite eu quero apresentar para você o texto no âmbito alegórico. No âmbito alegórico, esse rio é o seu ministério, esse rio é a sua chamada, é o dom ministerial, é o dom do Espírito, é o dom de Deus sobre a sua vida. E é dentro desse ambiente, desse ambiente que eu quero apresentar este texto nessa noite. No versículo 3 vai dizer: e saiu aquele homem. Gabriel, que homem era aquele? Que homem é aquele? Esse homem é uma teofania. Repita comigo: teofania. Gabriel, o que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus em forma de homem. Teofania, Leandro, pode ser também uma pré-manifestação de Cristo. E saiu aquele homem, tendo nas mãos um cordel de medir. E agora o texto vai dizer que ele mediu 1000 côvados. E agora ele me fez passar pelas águas. Repita comigo: ele me fez passar. Agora vai dizer que ele mede 1000 côvados e faz Ezequiel passar pelas águas. E o texto diz que as águas batiam nos tornozelos. Mas agora ele mediu mais 1000 e me fez passar de novo pelas águas. Só que agora as águas batiam nos joelhos. Novamente ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. E agora as águas batiam na minha cintura. Por 3 vezes Ezequiel repete a expressão: ele me fez passar. Ele me fez passar. Ele me fez passar. É como se Ezequiel estivesse dizendo: eu não queria, mas ele me fez passar. Se dependesse de Ezequiel, ele jamais entraria naquele rio, mas ele está dizendo: ele me fez entrar. Ele me fez passar. Ele está dizendo: eu não queria, eu tinha outros planos, só que escolhido ele não tem escolha. Ele me fez passar. Se dependesse do profeta, ele jamais entraria naquele rio, mas ele me fez entrar. Oh, aleluia! Eu não sei você, mas eu também não queria entrar, mas ele me fez entrar. Se eu perguntasse para cada um que aqui está se queriam ser obreiros, se queriam pastorear, a resposta era: eu tinha tantos planos, eu tracei tantas coisas, mas ele me fez entrar. Porque ministério, escute isso, ministério não é você que quer, chamada não é você que quer, cadeira não é você que quer, chamada é Deus que quer, ministério é Deus que quer. E ele está dizendo: não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Gabriel, qual é a base bíblica disso? Moisés não queria, Isaías não queria, Jeremias não queria, Gideão não queria, Amós não queria, Pedro não queria, Paulo não queria, mas nesse rio não é você que quer, é ele quem te faz entrar. Você diz: Gabriel, eu não vou pregar, Deus vai te fazer pregar. Gabriel, eu não vou cantar, Deus vai te fazer cantar. Eu não vou pastorear, Deus vai te fazer pastorear, porque nesse rio é ele quem comanda. Hoje a palavra de Deus, levanta suas mãos, a palavra de Deus é: eu vou te fazer entrar. Aleluia. Só que preste atenção, a segunda observação: quando o varão mediu 1000, Ezequiel andou 1000. Não foi 1100, não foi 1050, não foi 1010. O varão mediu 1000, Ezequiel andou 1000. Como Ezequiel foi fiel nos 1000, o varão mediu 2000. E quando o varão mediu 2000, Ezequiel não foi 2100,
Ezequiel não foi 2050, o varão mediu 2000 e Ezequiel andou 2000. Ezequiel agora foi medido para 3000, ele não andou 3100, 3050, porque nessa noite Deus está falando: respeite a medida do teu ministério, respeite a medida da tua chamada, porque quem não respeita a medida morre afogado. Deus não tem compromisso quem está fora da medida. Deus só tem compromisso com quem está dentro da medida. Deus está falando nessa noite: se Deus te mediu diácono, seja um bom diácono. Se Deus te mediu um presbítero, seja um bom presbítero. Se Deus te mediu evangelista, seja um bom evangelista. Se Deus te mediu para ser pastor, seja um bom pastor. Por quê? Porque cada um tem uma medida. Deus usa cada um debaixo de uma unção que Ele deu. Nessa noite Deus vai aumentar a medida da tua chamada nesta noite. Aleluia. A terceira observação é: Ele mediu 1000 e me fez passar as águas nos tornozelos. Ele mediu 2000 e me fez passar, e agora as águas estão nos joelhos. E ele mediu mais 1000 e me fez passar, e as águas agora estão nos lombos ou na cintura. Aí ele diz: ele mediu ainda outros 1000. Só que dessa vez, Leandro, não aparece a palavra ele me fez passar. Na primeira medida aparece a palavra me fez passar. Na segunda medida, me fez passar. Na terceira medida, o varão volta, pega na mão de Ezequiel e o faz passar. Só que na quarta medida, o varão não volta para buscar o profeta. Por quê? Porque vai chegar o momento que o varão vai dizer assim: até aqui eu te trouxe, daqui para frente a decisão é sua. E quando chega com a água na cintura, o varão vai dizer: agora eu não vou te obrigar, Ezequiel. Até aqui eu te fiz passar, eu te fiz chegar, mas agora eu não vou te obrigar. Ou seja, até a cintura eu te empurrei. Até a cintura, as águas até a cintura eu te puxei. Eu insisti para que você fosse. Só que daqui para frente o negócio é mais sério. O negócio é mais profundo. Eu não vou te obrigar. E a consequência é, Ezequiel vai dizer: já era um rio que eu não podia passar. Preste atenção. Quando o varão voltou para buscar Ezequiel, ele foi. Mas quando o varão foi na frente, mediu 1000 e não volta para buscar o profeta, ele não vai. Eu vou repetir isso. Quando o varão voltou para buscar Ezequiel, ele foi. Mas quando o varão foi na frente, mediu 1000 e não volta para buscar o profeta, ele não vai. Porque tem crente que só vai se Deus insistir, se Deus puxar, se Deus obrigar, se Deus fechar a porta, aí ele quer ir. Aí ele decide ir. Só que nessa noite, quando a gente lê Ezequiel 47, superficialmente falando, a gente logo pensa que Ezequiel mergulhou naquelas águas. Mas a grande verdade é que Ezequiel nunca mergulhou nesse rio. Ele vai até os lombos, ou seja, até as cinturas, porque o varão o fez passar. Mas repare que quando o varão não vai na frente, medindo a última medida e não volta para buscar Ezequiel, ele simplesmente não vai. E agora ele começa a dar desculpas. Ele começa a dizer: está muito fundo, aí tem muitas águas, daqui para frente é só nadando, eu não posso passar, eu não posso atravessar. E lá na frente o varão está dizendo: vem Ezequiel, mergulha Ezequiel, atravessa Ezequiel. Ezequiel está dizendo: aqui tá bom,
aqui está seguro. Só que eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. No rio de Deus, ninguém fica com a água na cintura. Eu vou repetir isso: no rio de Deus, ninguém fica com a água na cintura. No rio de Deus, ninguém entra pela metade. Vai vir, não vai ir? Não vou não. Vai vir, não vou nada. Então faz o seguinte, Ezequiel: já que você não entra, volta. Volta, Ezequiel, está no texto. Ele me levou para onde? Para o outro lado? Não. E ele me tornou a trazer de volta para a margem. Porque no rio de Deus, escute isso no seu coração, no rio de Deus, ou você mergulha de vez, ou você volta para a margem. Eu vou repetir isso: no rio de Deus, ou você mergulha de vez, ou você volta para a margem. Não dá para entrar pela metade, não dá para adorar pela metade, não dá para servir pela metade, não dá para ter ministério pela metade. Ou entra ou não entra, ou vai ou não vai, ou é ou não é. Porque vai chegar um momento, escute, vai chegar um momento da sua chamada, da sua história, da sua vida cristã, que Deus vai te pegar no colo. Vai chegar um momento que Deus vai te ensinar. Vai chegar um momento que Deus vai te impulsionar. Vai chegar um momento que Deus vai insistir. Mas quando as águas chegarem na cintura, Ele vai dizer: agora é contigo, Ezequiel. Até aqui eu insisti, até aqui eu lutei para que você fosse, mas agora é com você. Preste atenção. E normalmente, escute isso, normalmente é aqui que a gente gosta de ficar. É aqui que Ezequiel fica. É aqui que a gente quer ficar, com as águas na cintura. E o varão está dizendo: vem mais, ora mais, jejua mais, medite mais, adore mais, se entregue mais. E você está dizendo: tá bom aqui, tá confortável aqui. Só que o varão volta, pega na mão de Ezequiel e diz: já que você não vai, você vai voltar para a margem. Escute, o intuito do varão era levar Ezequiel para o outro lado. Nessa noite eu queria pregar sobre o que tinha do outro lado. Imagine as riquezas, as glórias, o que tinha do outro lado, os segredos, tesouros, as revelações que Deus tinha para Ezequiel do outro lado do rio. Mas sobre o que tinha do outro lado. E sabe por que eu não posso pregar sobre o que tinha do outro lado? Porque Ezequiel não atravessou aquele rio. Deus está dizendo nessa noite: não queira passar uma vida inteira se perguntando o que é que Deus tinha para mim. Não queira passar uma vida inteira se questionando qual era o propósito que Deus tinha para mim. Não queira passar uma vida se lembrando das promessas e não vivendo-as. Não queira. E tudo aquilo que a gente sabe que tem do outro lado é aquilo que ele vê. Porque reparem no texto que ele não entra nas águas. Quando as águas estão a nado, ele não entra. E tudo aquilo que ele sabe que tem do outro lado é aquilo que ele vê. Porque quem não mergulha apenas vê. Quem não mergulha não vive o que tem do outro lado. Ele vai dizer, repare no texto: havia árvores de um e de outro lado. Mas a pergunta é: o que tinha depois destas árvores? Não queira passar a sua vida se questionando por que que eu não atravessei, por que que eu não mergulhei. Nessa noite Deus quer te revelar os segredos do outro lado. Do outro lado. Só que o problema é, o outro lado significa nível de profundidade. Repita comigo: nível
de profundidade. Esse é o problema. Ezequiel está fugindo do nível de profundidade. E quando nós observamos isso, quantos de nós fugimos do ambiente da profundidade? Porque o ambiente da profundidade não é para qualquer um. A grande verdade, porque Ezequiel não quer atravessar aquelas águas, é porque quem mergulha não tem controle para onde vai. Quem mergulha não tem controle sobre o que quer, o que manda. Tem pessoas que dizem: eu mando na minha vida, eu desmando, eu vou para onde quer. Mas aquele que quer mergulhar, ele não tem direito de escolher para onde ele quer ir. Apenas deixe o Espírito Santo te levar através das águas. E esse é o problema. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, não queremos acessar o nível da profundidade, porque queremos dizer que somos donos dos nossos próprios narizes. E não somos. Não somos donos dos nossos pés, não somos donos do nosso destino, não somos. Deus está convidando os crentes de Aer Carvalho a acessar o nível de profundidade. Só que preste atenção, nós vamos caminhando nessa tranquilidade, mas o Espírito de Deus está aqui. Essas águas, elas não são comuns. Vou repetir isso. Essas águas, elas não são comuns. Você lembra que no início dessa ministração, eu disse que essas águas saíam debaixo do altar. E no versículo 8, agora ela desce para dentro do deserto. Eu vou repetir isso. Essas águas, elas não são comuns. Ela desce debaixo do altar e agora ela desce para dentro do deserto. Porque o rio de Deus, ele tem a capacidade de penetrar aquilo que já está seco. Eu vou repetir isso. O rio de Deus, ele tem capacidade de penetrar aquilo que já está seco. Gabriel, qual é a base bíblica? Isaías 41, versículo 18 vai dizer: eu, Senhor, abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales, e tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de águas saudáveis. O rio de Deus penetra o ambiente da seca. Só que tem mais, escute. No ambiente da tua seca existe uma água. Existe a água que também mata a sua sede. No ambiente da tua seca existe uma água que mata a sua sede. Por isso que em João capítulo 4 versículo 14, Jesus está dizendo: mas aquele que beber, ou aquele que receber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Oh, aleluia. Só que, preste atenção, essas águas não é comum. E depois que ela entra dentro do deserto, ela vai para dentro do mar. Repita comigo: dentro do mar. O texto vai dizer no versículo 8: e sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Vou repetir. E sendo estas águas que saem debaixo do trono de Deus levadas ao mar, as águas serão curadas. E a pergunta é: que água é essa que tem poder de curar outras águas? Que água é essa que tem capacidade de trazer vida para outras águas? Só que nessa noite, o que este texto quer dizer é: ou seja, quem estiver dentro dessas águas serão curados.
todos aqueles que estiver dentro dessa água serão curados. Ou seja, Leandro, Deus não queria apenas mostrar para Ezequiel o que tinha do outro lado, Deus queria curar a vida de Ezequiel. É por isso que quando você acessa o nível de profundidade, não é só revelação, Deus também traz cura para a sua alma. Aqui está a resposta que você tanto deseja. A água de Deus mata a sede, a água de Deus traz vida, mas a água de Deus também traz cura para a sua alma. Tem cura de Deus, levanta suas mãos. Tem cura de Deus sendo derramada nos corações aqui nessa noite. E quem crê, Deus glorifica o nome do Senhor. Só que o interessante, que essas águas que penetram o deserto, que penetra aquilo que está seco, e que cura aquilo que está dentro do mar, essas águas ainda têm um poder a mais. Ela tem um poder diferente. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 9. Versículo 9. Após essas águas penetrar o deserto e cair no mar, olha o que essas águas vão fazer. Diz assim: e será que toda criatura vivente que passar por essas águas viverá. Eu vou repetir: e será que toda criatura vivente que passar por essas águas viverá, e haverá muitíssimos peixes, ou seja, haverá a bênção de Deus. Por quê? Porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde que quer este rio passar. As águas de Deus estão passando neste lugar, nessa noite, curando a sua vida. A pergunta de Deus para o meu e o seu coração: eu cheguei até aqui apenas para te perguntar, quanto tempo que você não acessa o nível da profundidade? Qual foi o momento que você deixou de acessar o nível da profundidade? E o varão está do outro lado dizendo: vem, atravessa este rio, ora mais, jejua mais, glorifique mais, exalte mais. Quanto tempo faz que você não acessa o nível da profundidade? Nessa noite Deus está te convidando, te perguntando: quanto tempo faz que você não mergulha nessas águas? Aleluia. Só que preste atenção, o interessante que a história de Ezequiel é uma história cheia de desafios. Os meninos que estavam comigo, Leandro, Gabriel, sabem que eu já dei essa saudação, inclusive aqui. A história de Ezequiel começa sendo Ezequiel agora estando no meio dos cativos, junto ao quê? Junto a um rio. Ele está junto a um rio, o rio Quebar, e ele está no meio dos cativos. Mas preste atenção, Ezequiel, ele planejou viver uma vida totalmente diferente. Ezequiel, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele planejou uma vida. Os pais de Ezequiel colocou sobre ele algo: você será sacerdote quando você crescer. Mas na verdade, no ano que era para ele se tornar sacerdote, a Bíblia vai dizer que agora ele está cativo junto a um rio. Gabriel, o que isso significa? O que isso quer dizer? Não é à toa que Deus colocou Ezequiel preso próximo às águas, não. Deus queria dizer para Ezequiel: Ezequiel, o seu ministério, a sua vida tem que estar dentro do rio do Espírito, Ezequiel. Só que sabe o que é interessante e o que eu vou te dizer nesta noite? Ezequiel está se lamentando, dizendo: agora eu estou preso sobre este rio, eu estou preso com os escravos de Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que aconteceu no 30º ano, o ano que eu estava cativo, junto ao rio Quebar, estando eu assentado, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Eu estou te dizendo nessa noite que através
através da tua frustração, através dos sonhos não realizados, Deus vai te levar para um rio, e este rio do Espírito vai te revelar o oculto e o escondido. Você percebe que os sonhos não realizados, os projetos não realizados, é só Deus querendo chamar a sua atenção. Eu vou repetir isso. Os sonhos não concretizados, os projetos não idealizados e realizados, era só Deus querendo chamar a tua atenção. E Deus está dizendo: ei, faz quanto tempo que você não mergulha nestas águas? Às vezes Deus fecha a porta, Leandro. Deus fecha os cenários. Deus faz diversas coisas para chamar a nossa atenção. E eu digo isso guiado pelo Espírito, e digo isso para o teu coração, diz o Senhor: há quanto tempo que eu te chamo para mergulhar naquelas águas? Enquanto eu orava, Leandro, e eu digo isso para a igreja ouvir, porque o Espírito manda dizer: eu te escolhi, diz o Senhor. Há quanto tempo faz, que saudade que eu tenho de encontrar você naquele ambiente da profundidade. Diz o Senhor: naquele ambiente eu te revelava a minha palavra, eu te revelava para você os céus abertos. E a tua oração nesses dias é: Senhor, parece que o céu se fechou, parece que eu não ouço mais a tua voz, mas nessa noite os céus te trouxe aqui para dizer: eu estou te esperando no nível da profundidade. Você vai voltar a ouvir a minha voz, diz o Senhor. Quanto tempo que você clama dizendo: não ouço mais a tua voz. Tu viraste as costas, não, diz o Senhor. Eu te trago para o nível da profundidade. Te digo mais: nesse nível eu te revelarei, te levarei, porque tu és meu e eu não abro mão, diz o Senhor. O nível da profundidade está aberto sobre o teu coração. Você vai começar a ouvir novamente as minhas palavras. Nessa noite eu quero orar com a igreja. Nessa noite é uma mensagem muito simples, mas os céus estão chamando pessoas para voltar para o nível de profundidade. Se coloque em pé nessa noite. Nós iremos orar, nós iremos clamar. Enquanto a Kézia vai entoar um louvor ao Senhor junto com as meninas, nós vamos orar. Os céus está dizendo: eu quero te trazer para o nível da profundidade. Eu quero chamar pessoas aqui. Eu sei, com a autorização do pastor, eu sei que isso é um culto de ensino, até porque por isso que eu preguei nessa calma, para que os irmãos entendessem a palavra. Mas eu quero chamar aqui na frente pessoas que outra hora conseguia acessar o nível da profundidade, mas agora você parece que não ouve mais a voz de Deus. Parece que quando você lê a Bíblia as palavras estão cruzadas. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: depois deste culto você vai começar a viver o extraordinário de Deus. Eu quero chamar você, vem todos aqui para frente nessa noite, todos, a igreja do Senhor aqui na frente, todos os irmãos, as irmãs. Nós vamos orar nesta noite. O Espírito Santo vai se mover através destas águas. A irmã Kézia vai louvar o Senhor. Medite nesta canção, feche os seus olhos. Se você sentir de Deus, abrace uma pessoa que está ao seu lado. O Espírito Santo de Deus vai começar a se revelar sobre você. Feche os seus olhos, medite nesta letra nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Medite nesta canção nesta noite, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Medite nesta canção nesta noite. O Pai tem saudades de você, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Enquanto o pastor Carlos, eu vou estar orando pelas vidas. Aleluia. Existe um rio, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ei, Senhor, que o teu povo está aqui diante de ti, Senhor, nesse instante, Pai. E diante, Senhor, daquilo que ouvimos nessa noite, temos a plena convicção, Senhor, da tua presença, Senhor, na vida da tua igreja. Que haja, Senhor, o desejo no coração, Senhor, dos teus filhos, de buscar, Senhor, a tua presença e de sentir, Senhor, o ressoar, Senhor, de muitas águas, Senhor, em seus corações, Pai. Diante de tudo, Senhor, que nós ouvimos nessa noite, nós temos plena convicção, Senhor, da tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Pai. Concluindo, Senhor, o momento, Senhor, em que nós estamos na tua presença, acreditando, Senhor, no milagre da tua palavra, acreditando, Senhor, na provisão, Senhor, dos céus sobre a vida, Senhor, da tua igreja, pois nós precisamos, Senhor, no limite, passar esse limite, inundar, Senhor, da tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Oh, glória seja dada a ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós queremos, Senhor, que a tua mão, Senhor, desça sobre nossas vidas, Pai. E nós alcancemos misericórdia, Pai. E a tua misericórdia alcance, Senhor, os nossos corações, Pai. Oh, aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. O teu nome seja glorificado. Tu sejas exaltado, Senhor, de uma forma, Senhor, poderosa, pois nós confiamos no teu poder, na tua graça e na tua verdade, Pai. Existe um rio, aleluia, Senhor, que flui do teu. Adore o nome do Senhor. Este rio está aqui nesta noite. Oh, Ele cura a tua alma, Ele cura as tuas feridas. Águas que curam, que Ora, manto e abaste que me por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Este rio está aqui nesta noite. Oh, aleluia. Aleluia. Se você pode levantar suas mãos e dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por o Senhor não desistir de nós. Volte para o teu lugar em posse desta palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Em pés, nós vamos encerrar já, irmãos. Não deixando de avisar os irmãos, quinta-feira nós temos o nosso culto da vitória aqui. Eu convido você a estar aqui conosco também, né? Para ouvir a palavra, ser abençoado, ser curado, né? Não fique fora não, venha, né? E sempre traga mais um, né? Sempre traga mais um. Ah, pastor, mas é difícil. Convide alguém dentro da sua casa mesmo para vir na igreja, que Deus vai fazer uma obra na vida dele também. Amém? Não vamos nos dispersar, vamos estar juntos
adorando a Deus, né? E também no domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Eu chamo você também a estar aqui domingo pela manhã. Estamos falando de missão nos adultos, fé nos jovens, né? Vamos continuar, né, adorando a Deus através do conhecimento da sua palavra. E no domingo à noite, às 18h30, nós temos aqui o culto da família, né? Aquele culto que eu peço a você: pegue a sua chave, feche a porta da sua casa e traga todo mundo para a igreja, para nós aqui oferecermos a Deus o nosso melhor, e tenho certeza que Ele também vai derramar sobre as nossas vidas o seu melhor. Amém? Amanhã ensaio das irmãs, né? Amanhã as irmãs estão aqui ensaiando. Você que tiver disponibilidade, esteja aqui amanhã às 19h30. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Varões também vão estar orando amanhã? Amém. Então, varões, vocês também estão convocados. Já pôs no grupo deles lá? Então tá bom. Então tá bom. Então, varões também ensaiando amanhã, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por tudo aquilo que Tu proporcionou às nossas vidas. Voltamos, Senhor, abençoados na Tua presença, na Tua graça, Pai. Muito obrigado por este momento. Leva o Teu povo em paz, debaixo das Tuas mãos, guardado por Ti, protegido por Ti, Pai. E abençoe para que quinta-feira estejam aqui, Te adorando e Te louvando. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós. Vamos todos dizer? Amém. Deus abençoe os irmãos.